Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Galão da Massa. A gente vai trazer para vocês aqui um corte dos donos da bola com a HG e todo o elenco, falando muito sobre a contratação do novo técnico do nosso Galo. Para muitos aí na mídia, o Atlético tinha desistido sobre a situação do Arthur Jorge, mas uma grande reviravolta. Sim, Arthur Jorge continua na mira e é o primeiro da lista para ser o novo técnico do nosso Galão da Massa. É claro que o valor é alto, sim, mas a diretoria do Atlético tenta se organizar para confirmar e trazer Arthur Jorge para ser o novo comandante técnico do nosso Galão da Massa. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cidade do Galo, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Treino amanhã. Estão trabalhando. Treino amanhã. Mas ele quem? De verdade, eu deixaria o Lucas e já deixaria avisado que a semifinal é do Lucas. O Lucas Gonçalves seria o treinador do Atlético para as semifinais. E tem que ser claro isso, tem que deixar claro. Vamos buscar, porque as semifinais é uma nesse sábado. E a outra, uma no domingo. Domingo. O problema é que tem um jogo de campeonato brasileiro no meio, né? Deixaria. 25, não tem? Eu deixaria. É o Grêmio, em Porto Alegre. Eu deixaria o Lucas Gonçalves e buscaria, e tentaria buscar com tranquilidade para ter acerto, Thiago. O Atlético não tem margem para erro nesse momento. Deixa o Lucas Gonçalves trabalhando e busque a melhor opção. E se tiver Qual que investir... Qual é a melhor opção? Se tiver que investir, invista. Ele já falou hoje que o Arthur Jorge... Eu falei, eu dei minha opinião. Eu acho que a melhor opção é o Arthur Jorge e o Bruno Lage. Se é português que quer, Arthur Jorge e Bruno Lage. Eu não gosto do Bruno Lage, não. Mas você não gosta por causa do recorte do Botafogo. Só isso. Então, Thiago, é isso que às vezes soa como incoerência. E eu entendo que o nosso debate, ele pode ser incoerente em algum momento. Quem tem que ser o treinador para você, então? Então, eu gosto do nome do Pedro Martins, cara. E assim, eu não vi os times dele jogar. Eu recebi informações, jornalistas portugueses, falando sobre o Pedro Martins durante o período em que eu estava cobrindo o São Paulo. Isso tem 5 anos, quase, 6 anos já. E aí, eu gostei do que eu escutei. Porque pelo que eles me passaram, o Pedro Martins é um cara que tem muita capacidade, muito talento, e é um cara que todo time que ele começa a trabalhar, ele fica com um período longevo. Então eu iria nele. E acho que foge um pouco dessa obviedade que a gente tem corrido atrás. O Rafael Miranda foi treinado por ele e hoje deu uma entrevista, eu achei muito interessante o Rafael dizendo que ele não é um técnico como os demais portugueses, aquele cara tático, voltado para o tático. Ele é muito mais aquele cara do administrar ambiente. Ele é um cara que tem um perfil muito mais parecido com o brasileiro do que com os portugueses. Ele falou, se você pegar o perfil do Pedro Martins, de acordo com os outros treinadores portugueses, aquele cara que é mais fechadão, voltado ali pro sistema, não. Ele é um cara que dialoga com os treinadores, com os jogadores, tenta montar o time de acordo com o que ele tem melhor. Ele não é um perfil estudioso, não é um perfil aproximado com a tecnologia, com... Não sei se esse é o fato. O que eu entendi foi o seguinte, tem treinadores como o Abel que chega aqui com a sua concepção. Minha concepção é essa. Só uma coisa, Breno, eu acho difícil ele não ser esse perfil. Não, é só para responder uma pergunta que o Elton fez. Eu acho difícil ele não ser esse perfil pelo período que ele passa em cada clube. E pela forma como o futebol se desenvolveu nos últimos anos. Sim. Ele ficou 4 anos no Olympiacos. Mas não foi isso que ele falou. Eu estou tentando explicar, se o rapaz ali deixar. Ele está há 4 anos no Algarave. Obrigado pela sua participação, irmão. Pois não, galera. O que ele quis dizer é, aquele treinador como o Abel chega e tem uma concepção, o São Paulo chegou aqui e teve a concepção de falar, vou montar o time taticamente assim, pronto. Não, conversa com os jogadores, entende o que tá, o que não tá bom. Ele demonstrou que ele é um cara muito aberto ao diálogo. Ele teve uma passagem pelo Olympiacos lá que mostra isso que o Thiago falou, né? O cara não ganha 3 campeonatos, né, de uma hora para outra se ele não tiver um trabalho, um estudo, né, uma evolução, né, para depois sair. Então, cara, mas é um perfil diferente. Agora, a ideia que eu quero perguntar para você é o seguinte, mas qual é o perfil do treinador que o Atlético quer? Então, pelo que o Atlético tem passado, quer ir na bola da escola portuguesa, do cara que está alinhado às tecnologias. Quando eu falo alinhado às tecnologias, é estar próximo aos departamentos de scout, departamento de tecnologia, de informação dos clubes, que muitos portugueses têm esse tipo de trabalho. De novo, lá vai eu de novo falar do Leonardo Jardim, e o Atlético não está atrás do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim não vai vir para o Atlético.
enfim. Eu só estou falando um cara que trabalha além das 4 linhas. Eu acho que o Atlético está buscando esse tipo de personagem. Se vai conseguir, aí eu já não sei. Mas a informação que você trouxe ontem, que o Thiago trouxe, que o Atlético tem na sua lista 3 treinadores portugueses e 1 treinador argentino. Eu vou ficar muito, mas muito assustado, ou não, se o Atlético aparecer com uma 5ª opção e entregar ao torcedor um brasileiro. Aí é para se revoltar. Eu acho que isso não vai acontecer, não. E outra coisa. Você crava? Cara, eu não cravo nada. Um dia o Alexandre Matos cravou que o Dudu era do Cruzeiro e acabou não sendo, depois que veio, né? Porque no então, futebol, eu que não vou cravar. Calil cravou o anel. Calil cravou o anel com o Corinthians do Didier Drogba. Eu que não vou cravar. Agora, eu acho que o treinador do Atlético vai ser um português. Acho. Não tem nenhuma informação. Aliás, parabéns ao Atlético que está trabalhando no sigilo e nós que lute, né? E nós não estamos conseguindo nada. Ou seja, se o time está trabalhando bem, então o staff do Atlético lá para buscar o treinador, né? Porque eu até agora não tenho nenhuma informação. E olha que falta de tentativa não é. E a gente se passa, inclusive, por chato. Porque a gente fica mandando mensagem. Eu liguei pro rapaz aqui agora, ao vivo, não atendeu. E o Galante matou bem, tá respondendo nem o WhatsApp, meu filho, vai te atender? Claro que não, mas a gente tenta, né? E a gente passa, de fato, a ser uma figura chata de ficar perguntando. Você vai aqui, vai acolá, então tem até uma fonte que eu vou perguntar aqui agora, que vai falar comigo que está fora da área, que está não sei o quê, tá difícil. Mas eu acho que vai ser um português. A escola de treinadores de Portugal tem bons e maus treinadores como qualquer outra escola. Sim. Agora, eu acho que... Eu não diria que o Pedro Martins, e olha que eu não conheço nada dele, tá? Mas eu não acho que é um Renato Gaúcho de Portugal, não. Porque a escola portuguesa de treinadores, basta uma pesquisa rápida aí que vocês vão ver que eu não estou falando groselha. É uma escola de treinadores muito voltados para o aspecto tático, para o uso de muita ciência no esporte. Tecnologia. Né? De muita tecnologia. O scout está presente nos trabalhos dos treinadores. Agora, vai ter treinador que vai chegar aqui e vai fazer um grande trabalho, vai ter treinador que vai fazer um péssimo trabalho. Quer que eu te cite um técnico? Foi contratado a peso de ouro, está recebendo um grande salário e está sendo questionado lá no Grêmio, que é o Luiz Castro, que é a ponta de gôndola do futebol português. Está sendo questionado lá, porque o time dele não encaixa, não anda. E o Pesolano, que foi para o Inter com um elenco, para mim, inferior, um trabalho de recuperação, lutou ano passado e se salvou na última rodada, nos últimos 10 minutos do último jogo do ano. E o Pesolano está lá fazendo um trabalho sendo elogiado e o Luiz Castro sendo questionado. Eu acho injusto. Não duvidem que, por exemplo, se o Galo ganhar do Grêmio lá em Porto Alegre, que eles corram com o Luiz Castro antes de ter começado o ano. Injusto. Entendeu? Então, quer dizer, o Valu disse isso mais cedo, ele tem razão. É um ano atípico, é uma situação atípica, só não vale, e nós falamos isso, é a questão de contextualizar, para o Tite, porque o Tite pegou tudo. O Tite pegou o Cruzeiro num voo de cruzeiro, perdão pela redundância, e aí agora a máquina micou para baixo, entendeu? É diferente. Para um treinador que chega e que tem que passar por um processo de recuperação. Logo, eu preciso olhar para o Pesolano está fazendo um trabalho muito bem feito no Inter, só que também tem questionamento. Então é difícil. Eu só acho que o Atlético não vai trazer treinador brasileiro, e se o Cruzeiro daqui a pouco for para o mercado, também aí é informação. Me disseram que não vem treinador brasileiro, não querem mais treinador brasileiro. Foi a régua que o Jardim entregou lá no Cruzeiro. Pois não, meu jovem? Ô, HG, boa tarde. Isso é maravilhoso. Para todos. Ô, HG, tá eu acho que toda a principal... magrinho. Você deve estar transarino demais. A principal característica, para não falar em nomes, eu acho que o Atlético precisa de encontrar no próximo treinador, é um cara que queira realmente tirar proveito daquilo que o clube pode oferecer. Desde o scout até o elenco, um cara que queira trabalhar de acordo com os recursos que o Atlético pode oferecer. Sem ficar fazendo as exigências que estão fora hoje da realidade do Atlético oferecer, sejam em aspecto de reforços ou outros mais. E o Atlético é um clube que tem muitos recursos para trabalhar, né? Eu acho que o principal traço desse técnico é ser um cara que consiga ter soluções táticas para este elenco de atletas que o Atlético tem hoje. O elenco não vai mudar 70%, talvez não mude nem 50% daqui até o final do ano. Então não adianta, as limitações do elenco existem,
Ninguém está falando que o técnico tem que chegar e fazer com que esse time jogue o melhor futebol do Brasil. Se conseguir, ótimo para o Atlético, para o torcedor e para o trabalho desse técnico. Mas também eu acho que está no momento de... o Sampaoli, a reta final do Sampaoli, eu acho que foi assim, de muita degradação com relação ao elenco de atletas, né? Hoje, eu pelo menos falando por mim aqui, eu fico me perguntando o quanto esse elenco pode render dentro de campo. Eu tenho uma expectativa, quando a gente pega os nomes, aí você tem que tirar novamente, né, o melhor de cada um. O Sampaoli conseguiu, em algum momento, tirar o melhor de alguns jogadores, não de todos. Foi uma balança difícil dele equalizar, mas eu acho que, independente de ser português, argentino, essa é a principal característica. Um cara que dialoga. O Lucas vai ter um papel fundamental, HG, porque o técnico que chegar não vai ter períodos de trabalho como geralmente os técnicos têm depois do Campeonato Mineiro. Então o Lucas, os relatórios, esse papel, o cara precisa de estar assim, muito integrado ao Atlético, ter uma humildade de ouvir profissionais, como o caso do Lucas, que para mim vai ser fundamental para passar em que estágio físico, tático e técnico está cada jogador, e aí sim, a partir dali, ouvir os atletas também, mas é um técnico, HG, que precisa de soluções táticas para o Atlético, que não seja... E aí... Eu sei que muita gente vai me xingar, independente de 3 zagueiros, uma linha de 4 defensores, ele precisa de tornar esse Atlético um time competitivo, que dá para fazer esse elenco ser competitivo. Sim. Dá. Esse elenco não é o que a gente viu do ano passado inteiro com o Cuca e nem dos 34 jogos que foram dirigidos pelo técnico Sampaoli. Falando em novidades, você disse que ia atualizar a informação Do Gustavo Costas, HG. O agente de futebol, Anderson Nassala, ofereceu o Gustavo Costas à diretoria do Atlético. Ao lado dele, trabalhando nessa negociação, está o Mancuso, ex-jogador. Passou por Palmeiras, Santa Cruz, Flamengo. E são eles os responsáveis. Teve uma passagem de quantos minutos pelo Atlético? Uns 45? Não me lembro. Ele chegou aqui, vestiu a camisa e foi Era embora. bonito. Era bonitão. Mas o Mancuso e o agente Anderson Nassala são os responsáveis nesse momento por negociar com o Gustavo Costas e são os responsáveis por oferecê-lo ao Atlético. Um ponto, o Atlético em momento algum diz que tenha interesse no Gustavo Costas. O Atlético tem uma lista e ele está longe de ser a prioridade nesse momento, mas é um nome que foi oferecido por essa dupla. O Nassala está na ponta trabalhando com o Atlético e o Mancuso é o cara que está na ponta trabalhando com o Gustavo Costas. Tudo isso acontece com a anuência do técnico Gustavo Costas, que hoje está à frente do Racing. Tem 62 anos e é argentino. É porque na lista que eu dei, que era uma informação, eram 3 portugueses e um argentino. Mas ele não é o argentino citado pela pessoa que passou a informação. O argentino é o do Estudiantes, que está na lista. Pode acreditar. Me falaram ontem que o argentino era o Palermo. É o Estudiantes. Então, me falaram isso também. Só que eu não consegui cravar. Eu também não cravei. Ainda que era o Palermo, o argentino. O HG, qual o prazo do seu? Você acha que é o ideal para o Atlético apresentar o novo treinador? Ideal. Você está perguntando para mim, ele está respondendo para mim, mas não é porque meu advogado. Mas não é meu advogado. Não, peraí, que ele perguntou para mim. Ideal. Peraí. O problema é esse. Vai, pergunta de novo. Qual para você, Everton Guimarães, é o prazo ideal para você, Everton Guimarães? Tá bem demais ultimamente. Por favor, responda Everton Guimarães. Coloquei Everton Guimarães 3 vezes na mesma frase. Eu acho que não existe um prazo ideal para vocês querem você tomar a decisão. Conversar só vocês dois? Peraí, meu irmão, a gente dá não uma pode seguradinha, participar. dá uma seguradinha que você já vai vocês dois falar. participam. Viu? Dá uma seguradinha que você já vai falar. Dá uma seguradinha. E, por favor, não grita que você não está embaixo da cachoeira, né, irmão? Eu não estou gritando. Não, mas para não gritar. Então é o seguinte, não existe tempo ideal. O mais rápido possível, desde que esse mais rápido possível não atropele, já que o clube usa critérios para contratar. Sabonete, hein, é o seguinte, quando você vai contratar, quanto mais critério, você vai reduzindo, quer dizer que você não vai errar, você vai reduzindo a possibilidade de erro. Né? E lá atrás, por exemplo, foi só porque a torcida gritou não, eu acho que ganhou 1 não, 2 não, 3 não, aí chegou, tem o Sampaoli, a torcida quer, chega bem, vamos retomar, trouxe o Sampaoli. Então agora eles estão usando critérios para contratar, mas quais critérios eu não faço a menor ideia. É porque enquanto o Lucas Gonçalves, que está aí, é um cara que os jogadores gostam, o torcedor até que engole bem, eu acho um bom profissional. Tá? Eu acho um bom profissional, tá no DNA e acho que ele já demonstrou que é um cara capacitado. Eu duvido que o Lucas Gonçalves vai inventar, porque ele não inventou contra, por exemplo, o Itabirito, ele não vai inventar contra o Grêmio, né? Não vai inventar. Não garante nada ele não inventar.
Mas enquanto o Atlético está usando critérios para contratar, não tem que correr. Gente, quando não tem que correr, não é que é para deixar para o mês que vem, não, tá? Não. Mas não tem que correr para acelerar, para trazer qualquer nome. Mas E de um dia para outro, peraí, irmão, que você vai falar, de um dia para outro pinta nome, né? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Renato Gaúcho estava próximo de ser anunciado no Cruzeiro. E numa manhã, pintou o nome do Léo Jardim. E o que o Cruzeiro fez? Léo Jardim, deles. Então calma lá. O Galante perguntou, você não respondeu qual era o tempo ideal. Não, eu respondi, eu sei que não entendeu. Não. Assim, Ele respondeu que não tem prolixo, tempo ideal. não tem tempo ideal. Cara, não é assim. Tem que responder. Não, tem que responder o que você quer que eu responda. Não, você tem que responder o tempo. É isso. Que ele quer que você responda. Não, mas eu não acho que tem tempo. Pra mim, enquanto tiver Campeonato Mineiro, tá suave. Se a preocupação do Breno é ganhar o 7º Mineiro, ninguém tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o brasileiro, que o Atlético tem passado vergonha em 2 anos seguidos. O Atlético joga na próxima quarta-feira, dia 25, contra o Grêmio lá. E isso tem que se preocupar. Não tem que se preocupar com o Campeonato Mineiro, não. A única preocupação que eu tenho, HG, é o seguinte, com todo respeito que eu tenho a toda a diretoria do Atlético, mas o mesmo que está sendo dito agora foi dito na época que foram buscar o Sampaoli. Muito critério, tá devagar, porque tá com critério. Não. Aí surgiu... Foi sim que falaram que, o Atlético foi na pressão da torcida. Não, calma. Mas só que antes de buscar o Sampaoli, quem que é? Não teve 2 reuniões com Caixinha, né? Aí depois teve... Como é que chama o outro que desistiu? Martim Anselmi. Martim Anselmi. Aí tava praticamente definido e de repente ele desistiu. Aí de repente, por comoção geral, foi em cima do Sampaoli. Mas também teve o mesmo papo. Estamos com cautela porque estamos sendo criteriosos. Ok, sejam criteriosos, mas depois não pode ter o mesmo final, né? Qual que é o final? Não, o final de você rodar e de repente chegar num cara que não tem nada a ver com o que você está almejando. Eu acho que dessa vez não vai acontecer. Porque, gente, cara, aí eu volto a dizer, eu tenho minha dúvida de qual é o perfil, porque até agora o que eu entendo de perfil é que é estrangeiro. Só isso que eu entendi até agora. Não sei. Que é estrangeiro. Qual seria o perfil ideal para você? Cara, primeiro eu acho que tem que ser um técnico que tem que ter uma boa relação com os jogadores. Ele tem que ser um bom gestor. Tá super não pode chegar aqui e querer... Porque, cara, você tem aqui o Scarpa, você tem aqui um Hulk... Você tá falando que são difíceis? Claro que são jogadores, cada um... Por tudo que eles representam, você tem que saber lidar com esses jogadores. Você querer bater de frente, você querer bater de frente com o Hulk, o São Paulo quis bater de frente com o Hulk. Você está chamando a dupla de máquina de moer treinador? Eu acho que se o cara não souber... Você está engasopando? Não, eu acho que se o treinador chegar aqui e ele quiser impor a maneira dele, sem escutar o grupo, não dá certo. O São Paulo pediu para o Hulk ser negociado pelo menos 3 vezes nesse período. Isso. Aí. Pelo menos 3 vezes. Então pronto. Falou, pode negociar. Quando chegou a proposta do Fluminense... O Scarpa não teve proposta, né? Não teve proposta, mas o São Paulo não gostava. Não queria nem ficar com ele. Não curtia. Não queria. E nem ele queria ficar com o São Paulo. Com o São Paulo. Mas cara, ele imaginou que a vida poderia ser curta do São Paulo. Você pega a coletiva do Lucas Gonçalves depois do jogo contra o Itabiri. Aí chegam e questionam pra ele. E o Scarpa? O Scarpa é um grande jogador, estava treinando bem, entrando bem, fazendo tudo bem. Então por que ele não era titular com o São Paulo? Não tem como. Já tem aí uma letra. Tem uma letra. Brenão, a outra. Você tem o São Paulo, você tem o Scarpa no elenco e não utilizá-lo como titular, a outra letra. O Minda e o Cassierra, eles estão bem, tá tudo certo, podem jogar? Claro que estão. Mas eles não foram pedidos do São Paulo. Tudo que ele respondeu ali era contrário do que o São Paulo fazia. Então, quer dizer, em cima de convicções que até iam contra o desejo do elenco. Aí o time vai falar que o time do Atlético não jogou com alegria, não? Não estou falando que era o Itabiri. Ok, mas contra o Betim não ganhou, contra o Atlético não ganhou. Jogou com alegria a ponto de você mostrar os caras no banco batendo papo, rindo. Cara, ambiente suave. Então eu acho que essa é a questão. O treinador tem que chegar aqui e saber ter gerência desse elenco. Se não souber... Então você está descrevendo o perfil do Renato Gaúcho. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Galão da Massa e toda essa questão envolvendo o técnico para assumir o nosso Galo. Então, assim, desde os primeiros dias ali da demissão do Sampaoli, veio sim primeiro o nome do Renato Gaúcho e a diretoria logo cortou isso aí, falando que queria sim um treinador estrangeiro, principalmente um português. Ganhou muita força no Atlético o nome do Arthur Jorge. Foi procurado e foi analisado, né, que o valor é muito alto, até de luvas, de salário, enfim. A primeiro momento foi meio que deixado de lado, deixou stand-by ali o Arthur Jorge, e aí teve a situação do Bruno Lage,
tem vários outros treinadores, mas o Arthur Jorge continua sendo o primeiro da lista, encabeçando a lista. E a informação que a gente tem nessa semana é que o Atlético tenta negociar, talvez abaixar alguma coisinha ali com o staff do Arthur Jorge para trazer ele, porque ele é o cara da vez. O Atlético quer o Arthur Jorge, quer tentar negociar para cair alguma coisa. Então, assim, tanto a negociação, tanto quanto a diretoria do Atlético tenta se organizar internamente para poder bancar o salário do Arthur Jorge e toda a despesa, né, que vai em torno dessa contratação. Mas o fato é, concretamente, não temos nada ainda, mas a informação é que o Arthur Jorge permanece como o cara da lista. É o cara que toda a diretoria do Atlético quer como o próximo treinador do nosso Galo. Agora, falta essa negociação, ver se vai conseguir cair alguma coisa ou não vai, e a organização interna do Atlético para conseguir bancar o salário dele. Então, assim, a gente espera que durante essa semana consiga se fechar a contratação, se Deus quiser, do Arthur Jorge, ou se não, cara, tem que ser um cara com bagagem. Não adianta trazer um cara igual o Sampaoli. Infelizmente, o Sampaoli não ganhou nada. Não tem histórico. Então, assim, a gente precisa de um cara renomado de peso que vai chegar aqui e organizar esse elenco. Que a gente tem um bom elenco, ainda mais esse ano. Chegaram bons reforços. Então, tem boas peças para o Arthur Jorge, se Deus quiser, chegar e organizar esse time. Eu concordo com o Galante em certo ponto, que ele precisa ser um cara que vai se dar bem com o elenco, mas também não pode ser um cara tão frouxo igual era o Cuca. Então tem que ser o equilíbrio. Um cara que vai se dar muito bem com o elenco, mas o elenco tem que entender também que ele vai ser muito cobrado por esse cara. Então tem que ter esse equilíbrio para sim o Galo vir forte para essa temporada, que pode, com esse elenco, pode brigar por tudo ainda nesse ano de 2026. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você gostaria de ver o Arthur Jorge como novo técnico do Galo? Então compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. E se você puder, hypar o vídeo, rapaziada. Hype esse vídeo, ajuda demais o canal, me ajuda muito o meu trabalho aqui, que fico, cara, o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo para trazer para você sobre as últimas notícias do nosso Galão da Massa, porque quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal e acaba entregando para muito mais atleticanos. Então é isso, valeu, rapaziada. Qualquer nova informação a gente traz aqui para você no seu Jornal do Galo. Um grande abraço.